Boa tarde a todas e a todos que nos assistem, que estão participando dessa reunião do grupo de pesquisa do IDP sobre em China e Ásia. E boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário que vocês estiverem no momento que acessarem, aqueles que assistirão esse vídeo assincronicamente. A nossa palestrante hoje, a nossa convidada, é a professora Gil Bal. Eu gostei muito da irreverência da biografia que prova a tese dela. Então, eu vou ler a biografia da professora Ju, que não consta totalmente no cartaz. Nascida em Kunming, capital da província chinesa de Yunnan, se formou em engenharia de computação e trabalhou na área até se mudar para o Rio de Janeiro em 2001, onde pôde descobrir e dedicar mais tempo a interesses pessoais como culinária, história, arqueologia. Ensinando o seu idioma desde 2012, inicialmente no CCCB, Centro Cultural China-Brasil, e desde 2014, de forma independente, insere de forma natural este conhecimento e toda a bagagem multicultural em suas aulas, onde se aproveita da facilidade de não apenas falar a língua dos alunos, mas também compreender o país e a realidade em que vivem. Isso faz com que se tornasse em pouco tempo uma das mais populares professoras da cidade, né, do Rio de Janeiro, com seu canal YouTube agora é do Brasil, mas em algum momento eu li que você é a mais carioca das chinesas, e eu adorei, eu adorei. Olha, essa foi a opinião de muitos meus alunos. Eu não sei se Caio vai concordar com isso, porque Caio também é meu aluno, mas Caio não é do Rio. Mas meus alunos, eles têm uma... Eu acho que isso é uma coisa naturalmente aconteceu comigo, porque eu tenho muito carinho com a cidade de Rio de Janeiro. Então, eu morei aqui muitos anos. Então, o jeito carioca, eu acho que é uma coisa... Quando a gente começa a falar que você palestra, que primeiro precisa agradecer a oportunidade de IDP, professora Clarita, Dario Caio, que me dá essa oportunidade para eu conseguir mostrar um pouquinho o meu trabalho e também eu ajudar uma direção para quem está estudando. Aqui hoje, a maioria dos alunos estuda relações internacionais e economia, que algum assunto ligado ou indiretamente, diretamente com a China. Então, que hoje eu falo um pouquinho o meu trabalho, que essa palestra é o focus, exatamente que o ângulo é sobre história chinesa. Porque isso é uma coisa que China, que como um país cresce tão rápido, que podemos falar que hoje em dia qualquer pessoa que estuda relações internacionais, é impossível você não lidar com o problema da China. Então, é uma coisa diretamente até ligada com a nossa vida dia a dia. Então, não somente é uma coisa na sala de aula. Então, no início eu falo que eu gosto tanto do Rio, a minha experiência pessoal, como que eles se ligaram com o meu trabalho, porque eu desde o início, desde criança, eu adoro história, essa é uma coisa de paixão. Mas, quando você começa a lidar com um problema, assunto que tem a ver com China, especialmente atual, que uma coisa, muita gente, eu acho que talvez conheça uma parte, não parte, mas uma coisa super importante. Se você olhar o passado da China, você vai entender bem melhor o atual. Até pode ter um pouquinho de ideia para prever o futuro. Então, isso que é o assunto principal para a gente falar sobre por que eu preciso estudar, começar a falar história e como que a história da China ha refletido a nosso futuro, tá? Agora que eu vou começar a colocar agora a nossa slide. Vamos começar a ter uma palestra, tá? Aí, todo mundo tá vendo? Só um momentinho, tá? Eu acho que... Só um momentinho. Deixa eu colocar aqui de novo. Ok. Eu vou colocar o full screen é melhor. Aí... Aí, todo mundo tá vendo? No slider? Então, em cima é tudo escrito em chinês, tá? Então, quem estuda chinês pode depois pesquisar se realmente essa tradução faz sentido. Ok, então vamos dar uma olhada que primeiro tem uma coisa de tradição, depois crescimento, e o futuro, e a história. Isso é tudo ligado quando você fala sobre assunto da China, tá? Então, eu ensino chinês já há mais de 10 anos. E depois, no ano passado, eu comecei a dar aula de história chinesa no meu canal de YouTube também. O projeto chamado Ela Uma Vez na China. É porque acontece que isso é uma coisa ligada com outra. Mas eu ensino chinês, é claro que meus alunos, todo mundo gosta da língua,
mas não necessariamente só isso, que a pessoa precisa também para trabalhar, para pesquisar. Mas, no outro lado, mais eu ensino, eu entendo que nas minhas aulas de língua chinesa, ele é sempre ligado com minha história. Aí depois eu percebi que eu preciso dar um objeto separado, somente falar história, porque isso pode ajudar muito a pessoa a entender o problema da China. Ok. Aí outra coisa, China já é a maior parceria comercial do Brasil. No Brasil, a gente precisa, tem necessidade de conhecer melhor esse assunto, tá? Então, podemos começar, tá? Agora, vamos ver a primeira coisa. Esse é o mapa da China. E eu não sei se todo mundo conhece, mas quando você olhando o mapa da China, pode já ter um pouquinho ideia como que é um país enorme, não é? Muito grande. Então, atual esse país é chamado República Popular da China, tá? Aí, ele começa, tá? Foi construído em 1949 até atual. Então, no 1949, antes disso, acontece muitas coisas, tá? Que a gente vai falar. Mas a nossa mapa, hoje em dia, fica exatamente assim, tá? Então, uma ideia. Depois, uma palavra importantíssima para começar a palestra. Como se fala China? 中国. O que é Zhong? Centro. O que é Guo? País. Então, literalmente, 中国 significa país central, o país do centro. Esse é o nome de um país, exatamente. E faz muita diferença para você entender porque as pessoas pensam, tá? Então, eu vou começar uma coisa longa, um pouquinho mais antiga. Esse é um vaso, tá? Um vaso muito antigo. Você pode ver de que ano. Essa é a primeira vez tem um vaso, tem um lugar, uma prova, tem palavra China escrita, tá? Então, você vê até que ano. Então, esse vaso, ele é um peça de dinastia Zhou Chao. Então, Zhou Chao é uma dinastia extremamente importante para os chineses. Porque, primeiro, essa dinastia ele durou muito tempo, quase 800 anos. 800 anos, vocês têm uma ideia como que é, tá? Aí, eu posso falar que essa dinastia, ele define o que é nossa civilização. As coisas principais, tá? Tradição, cultura, tudo tem a ver com essa dinastia. Depois acontecem muitas coisas, mas tudo bem. Mas o mais importante, começa a entender, o Zhou Chao vai entender muita coisa atual. Difícil acreditar, porque diferença de quase 4.000 anos. Mas sim. Então, essa é a primeira prova que tem escrita China, essa palavra. Então, se voltarmos a ver que tem uma coisa que eu estou falando para todo mundo interessante, que a gente, quando começa a ver uma mapa, tá? Todo mundo, você vem de qual país, a seu mapa sempre coloca o país em frente de você como centro, não é? Isso é muito interessante. Você pegar um mapa do Brasil, aí você vê, o Brasil está no centro. Pegar da China, China está no centro, é normal. Então, antigamente, todo mundo se acha centro do mundo. Mas o chinês levou isso para outro nível. Isso que eu quero falar, tá? Aí vamos continuar. Entendemos um pouquinho o nome. Aí vamos falar sobre esse conceito tradicional de baixo centro. Então, eu uso um mapa, um modelo exatamente de dinastia Zhou Chao. Como é que é a época de Zhou Chao ela? Ele tem eu não posso falar um governo central, não chegar nesse nível tão completo, tá? Mas no centro, você tem um filho celestial. Aí depois envolve, você tem vários estados, os feudos. E esses feudos têm o obrigatório obedecer, presentear, proteger, auxiliar. Então, o centro é o filho celestial, com esse título significa o poder vem do céu. Ok. Esse modelo é muito antigo. Eu falei que dinastia Zhou, não é? Você viu? A século XI, não, 1100 até 256. Mas esse é uma mapa, é um conceito, uma ideia sobre autorização, autoridade, o governo com o Estado, eu posso falar até hoje. O conceito, claro, que hoje em dia a China é república, vamos falar que não tem mais imperador, não tem filho celestial, mas esse mapa, essa relação, o respeito, auxílio, proteger, não mudou muito, não, gente. Então, essa é mais uma coisa a gente entendemos, tá? E a desses nomes, essas bandeiras, Qin, Jin, Lu, na verdade, exatamente são os nomes da origem das províncias hoje em dia.
O nome é o mesmo, você imagina, um país que tão antigo, tá? Então, entendemos um pouquinho, isso chama de sistema ideal. Centro está lá e depois de tudo o Estado envolve. Se você olhar o mapa hoje da China, tá? Voltamos para o moderno agora. 2023, mapa está aqui. E a gente tem cidade, capital, Beijing está aqui, 对不对? Aqui é o capital. E depois eu tenho tudo outras províncias. Mas aquela relação continua igual dinastia Zhou. Você tem centro, governo, aí depois tem governo da província, mas todo mundo de cada parte de província, você ouvir ou receber ou comanda diretamente de governo central. Até hoje não mudou muito não, tá? Então continua. Entendemos um pouquinho sobre país central. Aí depois, quando eu falei esse conceito, é um orgulho natural. Como é que é um orgulho natural? Se você se acha você centro do mundo, claro que é um orgulho. Antigamente, ela se acha. Hoje, vira uma luta. A China quer mostrar para o mundo, a gente é o centro. Então, continua. Tá? Agora, para entender os assuntos ligados na China, desde o início de palestra, eu falei que é importante começar no passado, e eu já comecei. Eu mostrei naquele mapa como que o regime na época de Zhou Chao, de 3.000, 4.000 anos atrás, como que era. Tem um governo centro, depois tem um Estado envolve. E hoje são parecidos. Então, outra coisa. Por que é tão importante a entender ou estudar ou compreender os eventos do passado na China? Porque as pessoas, a China é um lugar onde que trata a história que nem religião. Eu não estou gelado, não. É verdade. Mas por que isso? Isso tem uma grande parte que isso é tradição da China, que é aquela adoração aos ancestrais. Você tem essa adoração de ancestrais, respeito de ancestrais, e não quase chegar a um ponto de religioso. E por isso, esse surgiu um raiz para você ter respeito do passado. Então, sempre respeita o passado, estuda o passado, pesquisa no passado, lembra o passado. Memória é uma coisa muito séria na China. Então, cada vez que você vê lá que é um país mais jovem, vamos falar relativamente, o Brasil é um país mais jovem comparado com a China. Então, muitas vezes, quando eu pergunto algum evento acontece nos anos 30, a maioria das pessoas não tem muita ideia, eu posso falar. Então eu pergunto o que aconteceu no século XV, XVI, XVIII no Brasil, menos gente. Mas se você pergunta às pessoas na China, tipo um trato injusto ou primeira guerra de ópio, maioria pessoa lembra. Maioria pessoa sabe. Isso é uma coisa difícil de acreditar, mas é fato, tá? Então, aonde surge essa ideia que trata a história que religião leva isso tão sério, tem uma raiz porque causa de aquela adoração aos ancestrais. Isso nunca muda na China, tá? Até hoje é a mesma coisa. Aí depois podemos ver tem um pouquinho ideia sobre a China. China é muito antiga, muitas dinastias, eu sei, mas eu acho que até hoje podemos falar muito rala. Existe uma civilização que tem uma linha direta de início até atual ligado. Isso é muito especial. A gente falava a mesma língua. Língua mudou, claro que tem hábito mudou, tá? Aí você tem novas palavras nascidas, mas basicamente é a mesma língua, crescendo em 4.000 anos. Então, de início até atual, essa linha é direta, ligado, tá? Eu já vi que tem alguém tem pergunta, só um momentinho, tá? Então, essa ligação deixa você ter uma coisa que podemos falar muito interessante você estuda o evento da China atual. Vamos pegar qualquer problema, que coisa que é muito popular, por exemplo, sobre o superávit comercial, que a China vende mais do que comprar, né? Todo mundo está falando isso. Esse problema, se você olhando, vamos falar, no século IX, tá? Na dinastia Tang, agora nessa época. Aí, depois de Song, é a mesma coisa, gente. China sempre vende mais do que compra. Não só hoje em dia.
tá? Mas por que isso? Tem muitas razões para. Mas a gente pode ver a nossa história. Então para entender um pouquinho, esse eu falo que tem uma linha direta ligado, tá? De passado para o atual. Até podemos prever o futuro. Então, essa ligação, quando você estudar qualquer evento, se você consegue localizar a origem da história, vai ficar bem mais fácil para você compreender o que pessoa, o governo ou da China está reagindo desse jeito. Na verdade, tudo tem uma explicação fundo, é ligado com o passado. Isso é uma coisa de muito especial sobre o problema, o assunto ligado com a China, tá? Então, nessa época, vamos falar que a nossa história atual, que eu estava falando, essa dinastia aqui tem 800 anos, tá? Essa grande parte. A Confúcio era nascido aqui, a famosa arte da guerra, o I Ching, tudo era nessa época. Tá? Mas o fundador mais importante para a civilização chinesa era nascido nessa dinastia. Ok, mas o que aconteceu depois de dinastia Ming e Qing, desde o século XV até atual, isso é bem mais ligado do que o evento atual. Então, por isso, você é ligado a entender o passado, mas com uma história mais recente, de século XIV, XV até atual. Esses dois dinastias, Ming e Qing, influenciam muito nossa realidade hoje, tá? Então, esse marca foi o que fez. Eu escolhi os assuntos mais importantes, figura, objeto mais importante, totalmente pelo o meu gosto pessoal e respeitando os livros clássicos, tá? Então, depois podemos ver aqui, vou cantar, quem tem uma questão. Tá bom. Ok, então, vamos continuar. 下一个, tá? Então, a segunda parte do mapa que eu expliquei um pouquinho as coisas mais importantes, que lembra aquela história de início eu falei do país central, não é? A gente é o centro do mundo. Tem alguma razão a poder suportar isso, pois você vê, a porcelana foi inventada pelo chinês. O chá, sim. O gunpowder, sim. Papel como papel hoje em dia, tá? Né? Papel de Egito. Muitas coisas aparecem na China, inventaram na China, e realmente, pelo atrás aqui, caminho de seda, divulgado para o mundo. Então, por isso, realmente, China tinha glória na história. E isso lembra que as pessoas nunca esquecem. Não é uma coisa que acontece no século VIII. Isso, quem sabe no século VIII? O chinês lembra. Nunca esquece. Até hoje em dia. E continua ensinando as crianças na escola, tá? Aí continua. Vamos ver aqui. Então, um pouquinho ideia sobre a história, a mapa geral. Agora, esses são os assuntos mais populares hoje em dia. Eu só coloquei alguns, tá? Porque tem muitos. Então, por exemplo, esse crescimento vertiginoso, que isso já apareceu no título da nossa palestra, o regime autoritário, o superávit comercial, o conflito nas fronteiras, problemas com as etnias, o problema de Taiwan. Eu acho que aqui todo mundo já ouviu de falar todos os problemas, ou pelo menos os principais, maioria, não é? E cada um talvez já tenha um pouquinho de conhecimento a depois de responder um pouquinho esses assuntos. Mas hoje, todos esses assuntos aqui, tá? Eu listado, tipo, esses principais mais populares, a gente sempre pode explicar algum jeito ou algum ângulo, sempre podemos localizar com o passado. Isso é uma coisa muito interessante. Você entende o passado da China? Eu posso falar, você entende os chineses. Quando se entende os dois lados, fica mais fácil para a gente negociar, não é? Negócio que quem estuda o trabalho com essa área, relações internacionais, diplomática ou comercial internacional, sempre vai chegar àquele ponto, você precisa ter uma conclusão, os dois lados, chegar a algum lugar, os dois lados têm benefício e concordar um e o outro. Mas para isso acontece, se você entende muito bem porque esse povo, esse país, esse people, essa pessoa são muito diferentes, pois lembra do passado. O passado influencia o futuro e atual deles. Isso ajuda muito, tá? Então vamos continuar a ver alguns assuntos populares. Mas o presente que estamos falando que é bastante influenciado pelo nossa essa palavra que usa muito mais no physics, inércia. Isso, inércia,
são que o passado, esse movimento, até chegar ao nosso presente e ao nosso futuro. Então, eu falei que esses assuntos mais populares, podemos ver que eu listando aqui, sempre a gente pode ter uma explicação sobre o passado, tá? Agora vamos ver aqui. Mais um pouquinho sobre, continua com a apresentação sobre a China. Eu já sei que a China é um país do centro. Tem aquele orgulho natural, desde a dinastia Zhou Chao. Isso já faz mais de 4.000 anos. Aí, vamos ver só o mapa. A China é uma terra muito complicada. Se você comparar com o Brasil acho que é o melhor lugar para viver, uma das mais, tá? A China, a gente tem, podemos falar, a nossa terra é um museu de geografia. Você pode achar qualquer tipo de terra. Deserto, montanha, lugar mais plano, você tem mar, você tem lago, você tem rio, tem lugar, não tem gente morar, todo tipo. Você pode estudar na aula de geografia, você pode achar na China. Por isso a gente falou que esse é um museu. Aí depois, pelo altitude, tá? A altitude da China, a gente vê que esse lado, que é o Himalaia, que ele é mais alto do mundo. Então, a China é mais ou menos assim. Mais oeste e fica mais alto. E centro e depois no leste fica mais plano. Então, pelo esse, parece uma degrau, não é? Exatamente 3 degraus. Esse que é o terra da China, tá? Mas não fala que ele é complicado. Em muito, muito sentido. Pelo mapa, a gente pode imaginar a parte mais verde, com certeza, é mais fácil viver, não é? Tem mais florestas, tem mais água. Sim, exatamente isso. Então, tem essa complexidade. No início, o país centro de dinastia Zhou Chao, eles são mais ou menos aqui. Se você olhando nesse tamanho, essa posição, e na mapa moderno da China hoje em dia, realmente é centro também, não é? E o importante também, aqui, a gente tem o famoso Rio Amarelo. E esses povos, início dos ancestrais da China, começar a aparecer, viver aqui. Tá. Então, entendemos essa parte, depois vamos continuar, tá? Aí, tem uma coisa muito séria, até hoje. Tem uma linha de chuva de 380 milímetros. Olha onde ele fica. Colocar no mapa moderno hoje, tá? Aqui. Essa aqui é a linha de chuva. Não mudou muito, não, isso. E isso significa mais embaixo, mais chuva. Mais em cima, menos chuva. Quando tem menos chuva, claro que é muito difícil viver, não é? Então, isso também mostra o outro lado, os lugares mais ricos da China. A gente já ouviu cidade grande, Guangzhou, não é? Shenzhen, ou Shanghai, província Zhejiang, ou província Guangdong, essas regiões mais ricas, muito fácil imaginar, porque eles sempre ficando aqui. Até hoje, nunca mudou. Sempre lugar mais rico, mais fácil para viver. E mais em cima, tá? E esse aqui, menos chuva, aqui, hoje em dia, é República Mongólia, tá? Então, mais em cima, Cazaquistão, no oeste, esses países vizinhos, esses são os lugares, a maioria são desertos, mais difícil viver, tá? Então, linha de chuva também é um fato ou uma coisa técnica, existe nessa terra, já muitos mil anos. Aí, quando eu tenho linha de chuva, uma coisa que quando a pessoa viaja para a China, que qual você quer visitar a China? Que coisa mais importante, famoso da China? Tem uma gente, eu vou, cidade proibida, não é? Pensamos? Eu vou ver o Grande Muralha, eu vou ver Soldado de Terracota. Então, tudo isso de coisa a gente vê, costuma ver no cartão postal. Ok, coisa da China. A Grande Muralha. Essa obra realmente é conhecido mundialmente. Alguém sabe Grande Muralha qual função é? Por que a gente construiu Grande Muralha? Alguém sabe? Caio, você sabe? Conter os povos nômades do norte, invasores. Muito bem, tá. 好的, então, falamos sobre os nômades no norte e oeste, sudoeste também, tá. Então, os nômades moram onde? Fácil imaginar, claro, em cima de linha de chuva. Com certeza, não é? E chinês morar em um lugar que é onde tem chuva, mais fácil. Aí você olhar, agora eu pegar outro mapa, uma coisa muito surpresa. Esse é o mapa de todos os tempos de Grande Muralha, tá?
Então, claro que, primeira coisa, Grande Muralha não foi uma obra de uma dinastia, uma época. Ele é uma obra por geração em geração, passar muitas dinastias, tá? Mais de milênio, esse projeto. Então, vamos ver aqui um pouquinho, tá? Mais simples. Eu pegar aqui essa Grande Muralha, tem esse aqui, aquele empate, aquele empate, aquele empate, tá? Copiando. Esses são de dinastia que mais recente, vamos falar que dinastia Ming Chao. Então, se você conectado essa linha de Grande Muralha, aí depois voltamos a ver a chuva. Você vai ver uma coisa muito interessante. Grande Muralha exatamente seguindo a chuva. Quase igual. Então, isso já mostra uma coisa. A China lidar com os nômades, porque a gente entra em conflito, mais uma coisa, mas vamos falar. Grande Muralha, ela bloquear o que em cima, que sempre tem problema com os chineses. Mas esse problema é por quê? É luta pela chuva. Só por causa de, vamos falar que essa linha de 380 milímetros, até hoje essa linha existe. Ok? Então, uma coisa interessante, não é? Um fato já explicando por que a gente construiu Grande Muralha, pero dessa forma. Agora, por que eu falei que Grande Muralha, ele é uma missão que não foi uma época. Tem gente que fala que foi o primeiro imperador a construir Grande Muralha. Isso não é verdade. O que ele fez, antes ele já começou, tá? Então, quem estudar ela uma vez na China, esse aqui é o meu projeto de aula de história chinesa, que daqui a pouco, segunda temporada, já vai voltar no meu canal de YouTube, tá? Então, mas a gente vai aprender, já sabemos, Grande Muralha já apareceu antes de primeiro imperador. Ele de século III, tá? Então, o que ele fez mais famoso, ele foi a primeira pessoa que lidar tudo esse objeto, esse projeto, virou uma obra nacional. Por isso a gente fala que foi ele que construiu Grande Muralha, mas não é verdade. Ok, então a gente vê aquele mapa, tem quantas dinastias da China até atual, não é? Tantas tempo passaram, mas não importa quem é imperador, não importa qual dinastia, não importa aonde é sua origem, porque existe na China, a origem não são chineses pura de povo Han, tá? Mas linha de chuva é o mesmo. Há problema com os norte, com os nômades no oeste, é o mesmo. Isso nunca muda. Então, significa, não importa quem vem, você é o líder da China, você precisa continuar construindo Grande Muralha. Então, por isso, eu chamo isso missão técnica tradicional. Primeiro é um técnico, o problema tem que resolver. Segunda é tradicional, não importa quem é. Então, todo imperador, Grande Muralha só parou, tá? Essa construção só parou na penúltima dinastia, quando chega no século XVI, tá? Então, eu falo que essa é uma obra, a gente precisa sempre fazer, não importa quem é. E isso está falando uma coisa que obra nacional, nesse tamanho, vai precisar muita gente, muito dinheiro, muito tempo. Alguém ou algum estado ou província vai conseguir fazer sozinha? E eu acho que é muito difícil, não é? Então, isso, no outro lado, vai explicar um pouquinho, voltamos ao mesmo assunto, aquele regime central, tá? Então, primeiro problema, a gente entender, a China, por causa de essa condição de natureza, geografia, de linha de chuva, você precisa construir Grande Muralha. Ok. Agora, a gente tem segundo problema. Eu chamo de problema. Tem dois rios em nome na China. Um é Huanghe, da Rio Amarelo, aqui. Segunda é Rio Changjiang, ou Rio Yangtze. Então, Huanghe, podemos falar, é um rio que é onde os chineses nasceram. É a cultura, é o fundo, o símbolo da China. Só que Huanghe é um rio muito problemático. Ele é um rio muito grande, tá? Então, são 5.464 quilômetros. Mas por que ele chama de Rio Amarelo? Porque ele é amarelo. Tá? Mas por que ele é amarelo? Olha, então essa é uma questão muito boa, tá? Então vamos continuar, a gente vê. Uma coisa que Rio Amarelo, ele tem uma coisa, ele adora fazer até hoje. Ele muda caminho.
Ele muda caminho e não avisa ninguém. Tipo, verão vem, choveu, aí ele chegou, ele mudou caminho, aí alagou tudo. Acaba a cidade, acaba a capital. Então, esse mapa que eu mostrando aqui são a história dos caminhos do Rio Amarelo. Então, você vê que o Rio Amarelo muda quantas vezes? Às vezes que mudança é meio, vamos falar que meio radical. E isso acontecendo até hoje. Vamos ver outra foto, tá? Olha aqui. Essa foto foi tirada em 2 anos atrás. Então, foi agosto. Eu posso falar que este ano, agosto, deve ser parecido também. Todo ano a mesma coisa. Não importa como você lidar. Rio Amarelo, ele traz mais problema. Não é Rio Nilo nem Egito, não. Ele traz mais problema do que solução ou ganho para os chineses. Então, todo ano, toda dinastia, precisamos lidar com o Rio Amarelo. Mas Rio Amarelo, por que ele fica tão amarelo? Podemos entender, porque esse amarelo vem de o quê? Os areias. Mas aonde veio a areia? Vamos voltar. Vê o mapa daqui, tá? Então, o rio, ele começa no oeste, que é o lugar mais alto. Lembra aquele 3 degraus que eu mostrei, não é? Então, ele andando, quando passando essa parte que é bem alta, tá? Bem alta. E, antigamente, podemos falar que antes de a civilização chinesa começar, lá tinha muito floresta. Mas depois, isso é totalmente um caso. O que aconteceu com o ambiente e ser humano. Chineses adoram usar árvore ou madeira para fazer construção. Eles cortaram tantas árvores. Chegar nessa parte, hoje em dia, amarelo que nem deserto. Montanhas sem nada. Então, isso acontece uma coisa muito séria. Quando a chuva chegou, a água do Rio Amarelo passando na terra, ele vai levar o quê? Muito de areia, não é? Levando a areia, descer, por isso ele fica amarelo. Mas quando ele chegar, lembra de 3 degraus? Quando chegar no lugar mais plano, tipo aqui, tá? Aqui já bem mais plano. O que vai acontecer? A areia vai descer. Quando ele descer, o que vai acontecer é o cama do rio vai aumentar. Então, finalmente, o que é? Acontecer alagamento. Então, assim, incêndio, a gente vê aqui. Opa, aqui. Assim que a gente entende porque é água saindo de todo lado. Porque quando o lugar mais calma, não tem mais espaço para a água. Aí essa outra foto é uma cidade típica, tá? No caminho de Rio Amarelo. Lembra que ele muda caminho também, tá? Vamos supor, este ano ele não mudou em nada. Então, eles começaram a construir os paredes, então muros muito altos para lidar com o Rio Amarelo. Hoje em dia, existe cidade na China, a cidade fica mais baixo do rio. Rio está lá em cima, passando sua cidade, a cidade está embaixo. Essa é uma coisa que é difícil acreditar e dá muito medo. Mas sempre foi assim, não só hoje em dia, tá? Então, isso vai trazer mais um problema que Rio Amarelo também é um problema nacional. Por isso, finalmente, eu tenho uma conclusão, é o quê? Você construir grande muralha não pode fazer de um estado. Você lida com o Rio Amarelo, que grande muralha podemos falar é um problema antigo, tá? Mas agora vamos falar, você lidar com Rio Amarelo até hoje, até este mês, podemos falar, porque verão já está chegando na China, já vai começar a incêndio. Então, você precisa um poder nacional, você precisa um muito forte governo lidar com isso. Por isso, mostrar porque centralização é uma solução técnica. É não somente para a gente explicar, porque chinês se acha centro do mundo, o nome chamado Zhongguo é país do centro, por isso o governo, aquele modelo ideal de dinastia Zhou-Chao, aí você tem um governo no meio, aí o Estado envolve. Esse é uma ideia, conceito, um design de dinastia Zhou-Chao, mas ele tem um fundo técnico envolve. Porque para você lidar com esses dois problemas, por tantos mil anos, você precisa sempre ter um país consegue, lidar, todo mundo fazer essa missão técnica juntos. Então, isso também, no outro lado, explica porque na China, geralmente, é um regime com centralização. Geralmente é. Muito raro na China
tem época de país dividido em estado diferente, tá? Geralmente são. Então, isso mostra um pouquinho. Então, essas duas coisas que eu estou falando, Rio Amarelo, a Grande Muralha, são duas missões muito importantes para os chineses. Tem a missão, desde o início até hoje, não mudou, a Rio Amarelo. Então, mostrando por que a gente precisa, tecnicamente, esse país de centro. Ok? Então, essa é uma coisa. Agora, esse de passado. Hoje em dia, não precisa mais lidar com Grande Muralha. Grande Muralha não precisa mais ter problema. Mas a gente tem problema com os norte, né? Com os nômades. Olha, problema na fronteira, no país tão grande, sempre tem. Às vezes, então, mas o outro lado não falamos de Grande Muralha. Vamos falar o outro. Vamos continuar. Entendemos isso explicando por que um país precisa um regime de centralização. Agora, outra coisa. Eu já entendo a coisa técnica. Técnico, não importa o que você acredita. Não importa o que você pensa. E tudo tem que ter uma solução, não é? Por isso chama de tecnicamente. Então, isso já passou de ideologia, de tudo. Mas o sistema da China, antigamente, os princípios morais e éticas são confucianos. Aí depois você tem métodos legalistas. Então, o Confúcio e legalista juntos. Isso que é nosso sistema geralmente. E hoje em dia, isso mudou muito. Tem coisa moderna, com certeza. Atual governo chinês é o socialismo, não é? Com certeza tem muita coisa socialismo. Mas aquele princípio de morais e éticas de confuciano e também método legalista, a gente sempre vai ver um reflito, uma influência, tá? Aí continua. Vai看这里. Pronto. Agora eu falo, entendemos o passado. Entendemos que China tem dois grandes problemas para lidar, por isso o país é sempre como governo central. Tá bom. Mas, mais recente, vamos falar, para entender a atualidade da China, precisamos falar sobre a humilhação de 100 anos. Isso acontece em 1840, aquele ano aconteceu uma guerra, a primeira guerra de ópio, tá? Aí, 1949, é República Popular da China construído. Então, nesse período, chamado os 100 anos de humilhação. E eu falei que o chinês lembra, são um povo que trata o país, a história, como religião. E tem aquele orgulho natural de país de centro. Mas agora, são humilhação de 100 anos. Então, vamos entender um pouquinho aqui, tá? O que acontece? Na época, eu perguntei no início, a China sempre vende mais do que compra. Sempre foi assim. E os países estrangeiros, o que eles querem da China naquela época? Século XIX, não é? Finalzinho. Vamos entender. E com os países mais fortes, Inglaterra, com certeza. 对不对? Com certeza. Então, outros países europeus também. Mas Inglaterra, queria chegar muito longe mas a grande problema que o Inglaterra com China no início do século XIX é exatamente com aquele problema de Inglaterra está comprando demais, chinês não está comprando nada. Então, esse é um problema tradicional, tá? Iniciando. Aí depois, o que eles querem? Negócio e mercados. Você fala que é a guerra de ópio, uma luta, uma guerra sobre o quê? Guerra de o quê? Sobre o quê? No final do conta, eu posso falar que todas as guerras que acontecem na China em recentes 100 anos, final do conta, tudo é sobre negócio e mercados. Mas na verdade, sim. Vamos ver agora. E hoje em dia, gente, o que eles querem da China? Não é a mesma coisa? Mercados, negócios, não é todo mundo ver que o tamanho do mercado da China? Com certeza. Então, o que os países estrangeiros querem na época do século XVIII, ou talvez qualquer época, e hoje em dia, não mudou muito, não. Continua é negócio e mercados. E China? Época diferente, chinês lida diferente com o problema de negócio de mercados, tá? Mas por que a gente precisa entender esses 100 anos de humilhação? Porque ele pode explicar muitos problemas que aquele
Aquele listinha eu coloquei a problema principal popular, tá? Então, vamos continuar. A época, dinastia Qin, última dinastia, tá? Então, eles e dinastia Ming também, que é a dinastia anterior, mas Qin é pior. Então, porque os imperadores naquela época não estavam interessados nesse negócio de mercado e negócio. Porque eles acham, primeiro, nosso país é muito grande, tem tudo. Essa é aquela resposta quando eles respondendo o diplomata da Inglaterra. A gente tem tudo, não precisa de nada. Então, precisa comprar o quê? Outra coisa. Aí, outra coisa me fala, estrangeiro, quando chegar na nossa terra, com certeza vai trazer influência. Cultura, religião, costume, tudo. E isso é ruim. Porque chinês precisa manter, aguardar aquele estilo típico, pura de nossa cultura. Então, eles não gostam de mercado, não gostam de negócio, não acham que precisa de mercado, e também não gostam de estrangeiro que chega na China. Então, isso fez muito problema. Aí tem consequências. Então, vamos ver, tá? A China, despreparada para encontrar o mundo moderno, foi fonte de sofrimento e derrotas. Por que a guerra é chamada guerra de ópio? Porque ele está totalmente ligado com ópio. Que lembra que o chinês sempre compra menos e vende mais? O que o chinês vende para o mundo? Chá? Com certeza. Seda, 对不对? Porcelana. Muitas coisas legais da China. O mundo inteiro gosta, especialmente chá. E naquela época era muito caro, tá? E comprar o quê? Quase nada. Então, neste momento que Inglaterra surgiu uma ideia, a gente precisa descobrir o abre mercado da China, mas tem que achar uma coisa que os chineses gostam. Então, eles acham o quê? Ópio. Então eles começaram a exportar ópio para a China. Mas o governo chinês já viu o problema e queria proibir. Mas quando ele decide proibir, a Inglaterra não vai deixar. E finalmente tem um conflito, finalmente tem uma guerra. Ponto final, o chinês perdeu. Por quê? Despreparada. Tecnicamente, em todo sentido, tá? Aí esse é um resumo muito simples sobre a época. Ok? Então, eu uso aqui esse, tá? Esses são os tratos, porque no início desses 100 anos de humilhação, a gente pode ver aqui, tá? Aqui. Esse desenho, ilustração aqui, mostrando exatamente como é que naquela época é. Podemos reconhecer alguma figura? Então, pode ver, um japonês. Esse deve ser uma rainha, ok? A Vitória. Então, deve ser o imperador de Alemanha. Então, são os países europeus e está fazendo o quê? China parece uma pizza. Ele está tentando dividir, cada um leva um pedaço. Esse que era a época, tá? Então, voltamos. Ok, depois da Primeira Guerra de Ópio, cada vez tem segunda também. Por isso chamada primeiro, tem segundo. Então, cada vez quando você tem uma guerra, o que vai acontecer? China vai perder, a gente perderam todos. Então, eu só pegar, esses são os tratos, alguns, porque tem muitos tratos. Todos são injustos. E esses tratos injustos, eu só peguei tratos entre China e a Rússia Imperial naquela época, tá? Então, se eu olhando desde o 1727 até 1896, alguns mais principais, sempre pode ver a perder a guerra, perder um pedaço da terra e tem que pagar dano. Aí depois tem que abrir mais terra, abre o quê? Então, a gente já vê falha, perda. E isso, tratos injustos em chinês, chamada 不平等条约. Essa já é uma coisa que na cabeça dos chineses até hoje. Cada um, quando fala isso, lembra, ok? Como que foi, qual país, como que tratava a China, a gente tinha que assinar esses tratos. Então, o trato injusto, para a gente entender, hoje em dia, muitos problemas, porque muitos problemas ainda ligados com esses tratos. Por exemplo, Hong Kong e Macau. Hong Kong e Macau foi um trato de Nanjing que assinou, porque Hong Kong foi assinado com a Inglaterra, porque perdemos guerra. Aí entendemos um pouquinho a situação.
Aí depois vamos ver. Então, eu mandei um pouquinho que a professora Clarita, eu mandei um pouquinho o PDF para vocês. Alguém já lê isso? Tem uma ideia sobre essa rebelião dos Boxers em 1900. Na época tem muita coisa para a gente falar, esses 100 anos de humilhação, mas esse evento chama muito a atenção, porque esse pode até refletir nossa atualidade. Então, o que é rebelião dos Boxers? Que lembra que eu falei que quando a gente receberam danos tratos, perdemos guerras, ainda surge uma coisa chamada concessão estrangeira. O que é isso? Quando a China perdeu a guerra, tá? Voltamos que nosso mapa, qualquer um, eu peguei. Então, eu no mapa aqui, por exemplo, perdemos guerra, primeiro, Hong Kong já veio de Inglaterra. Pronto. Agora você tem cidade de Xangai, não é? Xangai está aqui. Então, que tal você abre algum bairro, rua, parte da cidade como uma concessão para os países estrangeiros? Então, essa concessão funciona como? Totalmente parece uma terra de país estrangeiro. O que tem? Lei independente deles, polícia deles, justiça deles. Então, é um país dentro da China. Então, China já perdeu o seu, como é que eu falo aqui, a sua independência total. E quando essas concessões, em esses 100 anos, mais ou menos, hoje em dia eu calculei um pouquinho, eu acho que são 25 regiões, total são 46 concessões na China, maioria. Então, isso até chegando exatamente no finalzinho de 1900, uma coisa, exatamente explicando por que agora tem uma rebelião dos Boxers. Rebelião dos Boxers são as pessoas, voluntariamente, maioria são fazendeiros, tá? Pessoas simples, humildes, juntando. Qual é o objetivo dessa rebelião? É contra o imperador? Não, contra estrangeiros, só isso. Essa é uma coisa muito simplificada, eu estou falando, tá? Porque razão tem muito, mas tudo bem. Basicamente, é contra estrangeiros. Porque as pessoas que já não aguentam mais, a China perde parte de guerra, tá? Estrangeiros chegam na nossa terra, abre igreja, abre escola. Então, a pessoa se sente sua vida tradicional ou sua cultura é muito ameaçada. Até religião também. Então, só tem um objetivo contra estrangeiro. Então, isso nos surgindo é chamado de nacionalismo, quase isso, tá? Mas isso tem consequências. Então, no início, o movimento, tá? Estava voluntariamente. E o imperatriz Cixi, naquela época da governado, ela até apoiou, tipo, mais ou menos. Porque ela também não gostava dos estrangeiros. Mas o problema é que ele não tinha poder para lidar com isso, tá? Então, ela decidiu que vamos usar esse movimento do povo. Será que vai ajudar alguma coisa? Aí, claro que não. Mas as pessoas que são as pessoas simples, não são uma arma, vamos falar, o exército moderno. Então, claro, eles fez alguma bagunça, até queimar alguma igreja e matou um diplomata de alemão, aí o problema viu. Agora, esses países, agora vem esses 8 países, tá? Especialmente, olha, são Império Austro-Húngaro, França, Império Alemão, Itália, Japão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Esses 8 países, se você pensar um pouquinho, passou, vamos falar, 100 anos. Agora, esses 8 países não mais ou menos estão juntos, fora de Rússia, não é? E China, a nossa relação hoje em dia, China, com esses países, também não é tão fácil, não é? Então, esses países, esses 8 países, todo mundo na China lembra o nome deles. É porque foi essa aliança dos 8 nações, acabaram essa rebelião dos Boxers. A guerra acontece na cidade de Beijing, capital. Quando a queda de Beijing aconteceu, cadê nosso imperador e imperatriz? Aí eles estavam fugindo para a cidade de Xi'an.
aí dessa cidade para os povos. Então, essa queda foi terrível. Morreram muita gente, tá? E depois, no início, essa ilustração aqui, eu coloquei esse fato, podemos ver aqui no cima, tá? Esse famoso Jiajing Yuanmingyuan. A Yuanmingyuan foi destruído. Até hoje. E, uma coisa tem que falar também. Então, você vê essas pedras tudo caindo, vai virar uma ruína, não é? Tem gente até falou que hoje em dia a China já tem condição, podemos reconstruir, consertar esse jardim. Mas todo mundo falou que não. Por quê? Para lembrar. Tá? Aí depois. Então, a queda de Beijing foi um dia terrível e a rebelião de Boxer acabou. Mas essa rebelião, as pessoas lembram até hoje. Que lembra eu falei que chinês trata a história que nem religião. Agora, hoje em dia, que lembra lembra esses 8 países? E a país chamada o que? G7. Não é mais o chinês lembra disso. Caramba, G7 não é quase aqueles 8 países que conquistar o Beijing, tá? Então, eu falo que o passado sempre reflete o nosso futuro, o atual, tá? Aí continua, tá? Pronto. Então, eu posso falar, as memórias das derrotas continuam influenciando a sociedade chinesa atual. Isso machuca muito o orgulho. Lembra esses povos? São povos que acreditam, têm a adoração de ancestrais. Trata-se o passado que nem religião. Eles lembram de toda a dinastia. Então, aí, o que acontecer em 100 anos de humilhação, tantas guerras perdidas, tá? Perderam terra e perderam tudo, e nossa cultura, nossa tradição, tudo foi ameaçado. Então, tudo isso, as pessoas guardam na cabeça até hoje. Isso não somente chinês comum, a governo também, né? Não é? O governo não é feito pelo povo chinês. Aí as pessoas são chinesas, a gente não esquece, tá? Então, entendemos um pouquinho esses 100 anos de humilhação. Tem muitas coisas que a gente precisa estudar quando chegar nessa época, cheio de eventos, de figuras, e também tem muito material, tá? Tem muitas provas, o registro para a gente pode entender muitos eventos. Aí, quando eu falei esse terrivelmente 100 anos de humilhação, e alguém já falou, esse é o sonho chinês de presidente Xi Jinping. Essa foi a primeira vez que ele falou no 2012, tá? Então, o que é o sonho chinês? Ele chama de o grande renascimento da nação chinesa, que exatamente para lembrar aquela glória, tá? Para a gente conseguir, ele chama de lavar a humilhação, tá? Então, isso responder indiretamente aquele início, ali a gente tem as questões, mas falar um pouquinho por que China crescer tão rápido. Além de uma razão muito técnica, tá? Em quem estuda a economia, ou relações internacionais, você tem muita análise porque China que cresce tão rápido. Então, isso eu não vou entrar no técnico. Mas tem uma razão por quê? Porque China precisa. A gente precisa de um país avançado. Isso primeiro, não é que indiretamente responder a história que tinha esse 100 anos de humilhação, a terrível, a centro, a China, o país do centro, caidando. Não pode. Por isso precisamos correr atrás. Estão explicando um pouquinho. Agora tem esse sonho de renascimento do nação chinês, é para recuperar aquela glória. Então, por isso, muita gente, quando lê notícia, entende que o nacionalismo na China cresceu muito recentemente. Mas tem razão para isso. Por quê? Tá? Aí, vamos ver mais. Alguém já viu notícia isso? Esse é Cúpula China-Ásia Central, que aconteceu no maio de dia 19, tá? Então, aqui é uma foto, o presidente Xi Jinping junto com os líderes do país do centro da Ásia. Então, ele está onde? Está na Xi'an. Esse fundo, tá? Esse fundo criticando um palace, vamos falar, baseado de prédio de dinastia Tang Chao, século VIII, tá? Então, queria mostrar que a mutação da China é também aquele glória recuperado,
tá? Então, eu coloquei essa a culpa da China, Ásia Central, podemos ser um sinal que qual direção a China está dando. 好，vamos ver mais uma coisa. 好的，então, quando eu colocar esse mapa, Grande Muralha, muito conhecido, tá? Na China, eu já falei os problemas, mas como a China lidar com o mundo agora? Primeiro é pela roda de seda. Assim que a gente conhecer o mundo conhecer a China também. Então, esse é um mapa, basicamente, desde o século III, dinastia Han Chao, tá? Então, a gente já vê, tem parte em cima pelo continente, também tem parte embaixo pelo mar. O parte pelo mar, geralmente, acontece de século XV, quando a navegação fica muito forte, tá? Então, a China até chegar na Europa, chegar na Roma, tá? Mas, agora você vê o outro mapa. O que é isso? Alguém ouviu de falar One Belt and One Road? E daí, Lu? Então, One Belt and One Road, isso é um mapa de os membros do Banco Asiático de Investimento, que o Brasil também é um membro, tá? Porque esse mapa está mostrando. Então, esse é um mapa desse banco que no projeto de One Belt and One Road. Se você olhar esse mapa, depois voltamos para a roda de seda. Então, é uma coisa semelhante, não é? Entendemos por quê? Aonde vem aquele glória? Como que ela é como que a China quer. Mas pela conquista, China nunca conquistar o mundo pela guerra, não. É pelo negócio, não é? Todo mundo quer a melhor coisa da China, de seda, porcelana, o chá. Aí, hoje em dia, tem mais coisa para oferecer. Então, a ideia desse One Belt, One Road é para recuperar aquele glória. E, na teoria, parece funcionar bem. Então, para conectar o mundo inteiro, tá? Então, isso está falando mais um problema. Voltamos aqui. Vamos ver aquele problema popular, tá? Na listinha que eu coloquei no início. Pronto. Então, essa é a listinha de problemas. Eu falei, o crescimento, porque é tão rápido, precisa, além de razão técnica. Regime autoritário, centração, tecnicamente precisava. Hoje continua precisa. Eu posso falar de um problema que a China continua lidando. Primeiro, tá? A população da China, 1,4 bilhões. Esses são muita gente. Então, somente gente, depois de guerra é tão enorme. Então, China sempre tem um problema de quantidade de dados para a administração. Antes de você ter um computador, era impossível. Então, isso também é um lado explicando como que é complicado para administrar um país tão grande, com tanta gente e tanta diferença. Então, usando o regime autoritário, eu acho que talvez uma escolha técnica, tá? Mas isso tem mais assunto que podemos falar no futuro. Agora, outra coisa. Superávit comercial. Compra menos e vende mais. Sempre foi assim. China tem muita coisa, mundo quer. Aí, tem muita coisa, China também quer também, mas por algumas razões, não é uma coincidência, mas sempre a gente consegue vender mais e comprar menos, naturalmente, sinceramente. Tá? Então, isso é uma coisa que acontece no século VIII, já era. Conflito nas fronteiras, isso tem muita coisa ligado com os tratos injustos. E os governos chineses hoje em dia, que na verdade não somente esse governo atual, tá? De China, República Popular da China, a governo de República da China, daqui a pouco eu vou falar, que também nunca acorda com esses tratos. Então, muitos problemas acontecem, o conflito na fronteira hoje em dia tem dúvida por causa de tratos. Isso também reflete no passado, tá? Aí, problema com as etnias. Muitas etnias são aqueles nômades do norte. Então, como a gente lidar com isso? Grande jeito assunto. No século XVIII ou XVII, de última dinastia, eles começaram a adaptar um jeito que o governo chinês até hoje continua a usar. O que é isso? Tem uma região, deixa os etnias viver o jeito que eles quiserem. Aí, mas continua, essa região
precisa, ele é um tipo de autônomo, vamos falar, mas eles precisam, continua, o quê? Faz parte do governo da China. Tipo, você tem que ser parte da China, tá? Mas isso é uma tradição, que hoje a gente não tem muito tempo para falar, mas eu estou falando como que o modelo é. Claro, esse modelo pode ter um problema, a gente já vendo notícia, não é? Agora outro problema, Taiwan. Porque agora são muito popular, não é? E o que é esse problema de Taiwan? Então, podemos ver, eu falei que tudo é história. Vamos ver agora de Taiwan, tá? Então, passamos esses 100 anos de humilhação. A China passou 2 guerras mundiais. Depois da Segunda Guerra Mundial, e são 3 anos de guerra civil, entre o quê? Governo anterior de China, a República da China, e o atual governo, que agora é a República Popular da China. Então, vamos entender uma coisa importante. Palavra 国家. 国家 significa país. O que é Guo? Guo é país, Jia é casa. Essa palavra existe já na dinastia Zhou Chao. Eu não falei que essa dinastia é muito importante para os chineses? Tá bom. Aí, país e casa ou família são a mesma coisa. Isso também é um conceito muito importante. Se você acha país como uma família, como uma casa, aí você lida com os problemas deles, tipo, vamos falar, esse é um problema de estadual, mas você lida com um problema familiar, doméstico? Sim, essa é a atitude dos governos chineses. Você pode explicar muitas reações por que eles são assim, tá? Agora entendemos isso, importante. Eles nunca mudam essa maneira até hoje. Antigamente, na Zhou Chao era assim, hoje em dia também é assim. Por que eu falei que se trata o problema de estadual igual problemas familiares? Esse pode explicar o problema de Taiwan. Então eu vou colocar aqui República da China, que é um pouquinho história, tá? Desde 1912, esse ano, o imperador caiu. Não tem mais imperador, acabou, última dinastia. Então, surgiu a República da China, mas essa República da China, vamos falar, um pouquinho bagunçada. No meio, a gente tem um governo Beian, aí depois tem um império, isso é muito estranho, tá? Você vê quantos dias esse império? Poucos meses, não é? Então, poucos meses virou império de novo, aí depois voltamos para a República da China. Então, esse aqui é o bandeira da República da China, e hoje em dia, para quem conhece, é a mesma bandeira de República da China, o quê? É Taiwan. O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, no 1946, vamos falar, aí 3 anos de guerra civil. E depois, o governo de República da China, que fugiram para Taiwan, porque eles perderam guerra. Aí, o Partido Comunista, ele construiu a República Popular da China, em 1949. Então, eles ficaram no continente, tá? Aí, o governo de Taiwan fica no Taiwan até hoje. Então, isso causa um problema de uma confusão. Agora, quem é o governo legítimo? Vamos falar que é o governo da China. Na verdade, cada um está falando de um jeito. Mas hoje em dia, a maioria do lugar do mundo reconhecer República Popular da China, representativo da China. Ok. Mas agora, quando um governo, na verdade, o que é interessante é os 2 lados. O governo que pensa em todos os eventos, a coisa, o problema estadual, na verdade, eu trato ele que nem um problema familiar, não é? Então, se eu penso assim, Taiwan, olha, é uma província da China. Aí eu posso falar, Taiwan é uma província da China, é uma parte inseparável do país. Por que inseparável? Mas igual você tem quando os filhos e irmãos, não pode sair dessa casa. Você tem que ficar na família. Então, o governo chinês pensar como qualquer governo antigamente. Eu não estou explicando porque eles reagiam assim. Aí, quando fala que o independência de Taiwan, esse é terrível. Na China, totalmente, não só o governo chinês, muita gente acha que isso é uma propaganda do governo chinês. Mas se você pergunta ao povo chinês na rua, todo mundo concorda que Taiwan é uma província da China, é uma parte inseparável. Claro, o povo de Taiwan vai pensar outra coisa, a gente não vai entrar nesse assunto hoje. Mas eu estou falando, explicando por que o governo da China atual reagia de problema de Taiwan assim. Eles nunca aceitam independência, nem pode nem falar contra todo mundo que mencionar isso, é porque essa é uma coisa da nossa família.
especialmente outros países, que os Estados Unidos, o que tem a ver com isso? Eles pensam assim, porque esse é o nosso evento família doméstico, porque ele trata todo como uma grande família. Isso é uma coisa desde Zhou Chao era assim, tá? Então, explica um pouquinho por que a reação, a atitude do governo chinês trata Taiwan assim, ok? Então, hoje que a gente fala responder alguns problemas populares sobre a China, eu coloquei coisa muito importante, alguns pontos, que eu falo vários pontos, não é? Primeiro ponto, país do centro. China tem orgulho natural. Precisamos recuperar esse, porque a gente sofreu 100 anos de humilhação. Aí, terceira coisa, esse país, trata história que nem religião. O passado influencia a nossa atual e o futuro. Então, você entende essa coisa básica ligado? E aí tem o problema técnico da China, tipo, muita gente, dados, quantidades enorme, impossível administrar. O Rio Amarelo todo ano, outros problemas que precisa lidar. Então, explicando por que a China usa um sistema de centralização até hoje. Então, tudo isso para explicar. O problema da China, cada vez que quando você lê uma notícia, você vê um problema. Eu sugiro sempre pensar o passado e entender e pensando esses pontos que eu falei hoje, vai ajudar muito para você compreender e entender por que reação assim, até pode prever o que é futuro. Então, a gente que estuda aqui relações internacionais, por exemplo, tá? A pessoa fala, estuda direito, muitas envolve o lei internacional de comercial, ou você também trabalha com diplomática, você precisa lidar com a China, lidar com a autoridade da China, com o governo chinês. Tudo isso, se você entende o lado deles, o passado, como que eles pensam, vamos falar. Então, você pode entender por que reagir assim, e assim que você dá espaço, dá uma, vamos falar, que inspiração, para você conseguir achar um ponto em comum, para dois lados conseguir construir um bonde, ou ter uma conclusão. Não é esse aqui o fundo de negócio, é qualquer negócio, é para chegar a esse ponto, ok? Aí, finalmente, a gente vê hoje, conhecer e entender a história da China é um passo muito importante para lidar com a autoridade chinesa. Isso que é o meu ponto de hoje. Ok? 好的. Então, a nossa palestra hoje até aqui, eu acredito que você tem muitos problemas, então eu dou um pouquinho de tempo para fazer perguntas, tá? 好的? Então, pode ir lá. Caio? Pode falar, Caio. Pode levantar a mão mesmo, porque eu não consegui ver todo mundo. Aí pode levantar a mão, tá? Caio? Pode falar. Deixa eu só... desculpa, deixa a professora falar. Okay. Deixa eu dar alguns recados paroquiais, né? Professora Bal, o seu próximo compromisso é que horas mesmo? Vai ser 6h30. Tudo bem, tranquilo. 6h30, né? Então, temos aí, acredito que pelo menos até as 18 horas, para que você possa ter podemos. Tempo de descompressão, né? Então, pessoal, quem tiver interesse em perguntar, levante a mão ou faça pelo chat, eu vou passar a informação para a professora Bal, tá bom? Caio, okay. por gente... Caio? Professora, eu tenho duas perguntas. Claro. Fazer. Uma é que no livro, esse aqui, né, o Xi Jinping, The Governance of China, sim, com a reunião de discursos dele, e ele reforça bastante que a China não pretende hoje expansionismo, nem hegemonia, nem ter países vassalos, né? Sim. Aí a minha primeira pergunta é como é que ela vai conseguir lidar com esse traço cultural de Zhongguo, de país do centro, e esse discurso, né? Porque a legitimação da China nessa ascensão econômica é falar, nós somos diferentes dos americanos, né? Mas há essa tendência que você suscitou. A minha segunda pergunta, que eu já vou lançar, é que assim, hoje de manhã teve um evento online como esse do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Aconteceu uma coisa muito triste, sabe, gente? Eu até fiquei preocupado, assim. Tinha um convidado chinês, uma convidada americana, e quando tocou na questão de Taiwan, a convidada americana ficou bem nervosa e bem agressiva, assim, sabe? E a situação tá tensa mesmo. E a minha pergunta é, ao meu ver, essa situação de Taiwan, ela reforça uma tendência que é de a China cada vez mais buscar ter
a União Europeia como seu principal parceiro comercial por ser mais seguro do que os Estados Unidos. Eu queria saber o que você acha disso. São essas duas perguntas. Ok. É isso. Primeira questão que como é que a gente pode, esse país central, porque o presidente Xi Jinping, você já ouviu falar isso, ele fala que a China nunca exportar guerra e fome. Eu acho que isso pode responder um pouquinho a sua questão. Ele fala, a China nunca exportar guerra e fome, aí como é que a gente vai crescer a recuperar aquele glória da China? Isso que eles sempre querem, tá? Então, esse grande sonho chinês, que Zhongguo do presidente Xi Jinping, que também faz ele diferenciar com outros líderes anteriores, tá? Então, é grande parte que ele tentar, eu acho que grande método é usando esse One Belt and One Road. Que isso, como ele lidar com o mundo, ele queria usar, vamos falar que abre um mercado enorme, com todo mundo consegue trabalhar com a China. Claro, tem muito benefício, muito dinheiro para a China ganhar, com certeza. Mas, no mesmo tempo, também para outros países. Essa é a ideia dele, para a China nunca exportar fome e guerra. Tá, essa é a primeira. Segunda coisa, você falou que as pessoas que a China está procurando mais fazer negócio com a Europa, porque ele é mais seguro do que fazer com os Estados Unidos. E com o Brasil também, né? Não é isso? Não somente a China está procurando mais parceira com os parceiros tradicionais europeus, mas recentemente, você olhar a notícia, bastante aonde com Saudi Arábia. Bastante na Ásia Central e bastante na América Latina. Então, porque esses novos parceiros, podemos falar, novo negócio e completamente diferente a relação. Então, isso eu acho que, atualmente, eu acho que o governo está pensando uma saída. Com os Estados Unidos, com certeza, eu acho que esse conflito já está muito claro. Não tem muito jeito, não, porque eu acho... Pode ser, tem muita gente está muito nervosa, porque isso pode levar para uma guerra. A gente não sabe disso, mas eu acho que não é provavelmente. Por que isso? Porque lembra eu falei, a China gosta do quê? Todo mundo gosta da China. A China é centro, glória, brilhante. Não é guerra. Não é jogar bomba no outro país, assim que mostrar que a gente é maior. Tá? Então, por isso, eu não acredito muito, não. Tá? 好的? E mais questão? Aí, não? Quem mais questão? Ok? Professora Bal, na Claro? ausência de alguma pergunta, né, de outro aluno que deseje fazer pergunta, eu faria a minha, né? A Claro. China, ela não tem, não propriamente, ela tem isso seja o sinal de uma mudança de postura para não expansão, mas a China tem se colocado hoje como potencial mediadora de conflitos, né? Potencial mediadora de conflito na Ucrânia, potencial mediador entre Arábia Saudita e Irã, enfim. Como a senhora percebe essa mudança na política externa? É uma política agora em que ela está mais protagônica, talvez ela tivesse no primeiro momento uma pauta mais comercial, mas agora parece que ela também quer ter um protagonismo geopolítico, talvez. Como a senhora percebe isso? Olha, isso sobre a guerra de Ucrânia, eu acho que a China está numa situação muito difícil. Como assim? Primeiro, que a China tem uma boa relação com a Rússia por muito tempo, especialmente recentemente, tá? Sim. Mas quando entraram na guerra, China também, se você olhar, se você ler as reações como que o governo chinês está falando, eles não estão, vamos falar, tecnicamente apoiando a guerra. Eles nunca acreditou, sim, mas também não dá apoio, tecnicamente. Então, ele está tentando lidar com um jeito, vamos falar, que consegue ficar no meio, mas não tem vamos falar que, resultado que super negativo para o China. Então, é uma relação que é uma posição muito complicada. Ele está tentando, não tem problema com dois lados, eu acho. Tá? Essa que é a relação deles. Então, você falando que agora a China, que essa dispensão, eu falo que a ideia é belo comercial, mas não está funcionando bem. Grande problema que recentemente tem esse problema que a China
tem uma relação não está tão legal com os Estados Unidos. E a gente sabe que os Estados Unidos como crescem importante para o comércio internacional. E eu acho que esse que é o problema. Então, quando surgiram essa guerra com... eu acho que foi recentemente, se alguém já vistando isso, a China assinou um acordo com a Rússia, vai abrir uma enorme região comercial na terra da Rússia. Isso nunca aconteceu, tá? Então, também se mostrando, talvez, eles não está oficialmente apoiando a guerra, porque eu não sei se eles concordam ou não concordam. Eles nunca falam muito claramente. Mas, comercial, vamos falar aqui concretamente, não. Mas, de outra saída, pensando, fazer negócio com outros países, já começou. Por isso eu falei que a caminho de ser One Belt, One Road pode ser uma saída com novos parceiros, não com os tradicionais. Tá, tá. Aí, professora. Eu acho que o microfone está desligado. Bom, a Rússia também participou, foi uma das autoras, né, assim, das algozes da China nos 100 anos de humilhação. Sim, participou. Claro, e, no entanto, claro, pela aproximação com a União Soviética, pelo alinhamento na época da bipolaridade, mas também no estratégico afastamento dela, naquela diplomacia tripartite com os Estados Unidos, ela se reaproximou da Rússia. Quanto hoje em dia existe uma fala de uma amizade, de uma diplomacia sino-russa, sem limite, né? Em que camada sociológica, em que camada talvez política ainda caiba uma certa desconfiança da Rússia, uma vez que, partindo da premissa que a senhora pontuou de que a história, né, ainda é sentida. E a Rússia, de fato, não, assim, historicamente, na história larga, né, não foi exatamente a melhor aliada da China no passado. Existe alguma camada de desconfiança, ou é uma escolha pragmática hoje em dia? Eu acho que existe, sim. Existe, sim. Porque a gente fala que é por causa de problema, hoje a gente falando da importância de história chinesa, não é? Então, a professora que Clarita já falou que porque a China atual, o governo tem uma boa relação com o governo da Rússia. Esse na época de União Soviética, claro. Com certeza essa parte histórica. Mas hoje em dia essa relação que entre a China e a Rússia, existe uma possibilidade que a aliança não é tão confiável, e eu acho que existe. Porque muita gente, tá? Exatamente por causa desse histórico que a Rússia, não somente 100 anos de humilhação, antes disso, tá? Porque minha outra palestra sobre a história de China e Rússia, que eu já falei isso muito concretamente. Então, isso que Rússia sempre foi um vizinho complicado para a China. Sempre foi. Então, isso eu acho que o governo chinês, mesmo hoje em dia, muito fala que quando você tem um vizinho que nem Rússia, você vai ser um país o tempo todo tem que ser preparado sobre essa. Porque a história já mostrando isso. Mas, no outro lado, não é bom você ter uma boa relação com eles. Melhor do que você vai conflito diretamente. Então, China que está tentando fazer isso, no Brasil se chama de jogo de cinto. É muito parecido isso. Por isso, não está a guerra de Ucrânia, mas, no mesmo tempo, também não apoio completamente. Tá? Então, existe isso que a aliança não é tão confiável? Eu acho que existe, com certeza. Baseado em história, então, a gente precisa estar preparado, mas eu posso falar que confiar com um vizinho que é tão grande, tão forte, tão complicado, nunca é fácil, tá? A missão nunca é fácil. Aí, outra questão, gente. Quem mais? Quem mais, gente? Não, eu tenho uma outra pergunta. Claro. Prepara para uma quarta. Né? Claro. Prepara para a quarta é a seguinte: como hoje a China vê os mongóis? Ok. Mongólia de interior ou República da Mongólia? Mongólia interior geral. Como o povo mongol, a contribuição mongol para a civilização chinesa. Ok, vamos ver aqui. Tá. Então, vou dar um mapa aqui. Na nossa mapa de século XII,
é uma dinastia Yuan-Chao. Eu vou pegar esse mapa da dinastia. Tá? No início, aqui. Tá. Então, a época, quando a gente chega no século XII, dinastia Yuan-Chao fica aqui. Não são muito tempo. Isso exatamente levantou o grande Império Mongólia. Então, eles, na verdade, não só eles, tá? Não só eles, tem outras etnias, os nômades do norte também construíram muita coisa, muito conteúdo para a cultura chinesa. Só que essa concentração, aquele pensamento de Confúcio, é uma coisa muito interessante. Cada pessoa fala que os grupos, na época de Yuan-Chao, isso aconteceu uma vez. Aí depois, a gente aconteceu no Qing-Chao, essa dinastia também. Então, essas duas épocas, a época quando a China era controlada pelos nômades. Por isso, aqui, grande muralha não funciona mais, porque eles atravessaram a grande muralha, tá? Então, nessas épocas, quando a etnia controlando a China, o que é interessante é, eles contribuíram bastante coisa, mas também a China, a cultura chinesa, consegue influenciar eles até deixar eles aceitarem a jeito chinês, a concordar com o jeito chinês. Porque o Império que Mongóis dividiram em 3 grandes partes, não é? É uma parte explicando hoje em dia a Ucrânia e a Rússia. Então, uma parte fica na China. A parte fica na China, que é exatamente essa dinastia. Então, o que eu acho hoje em dia? Hoje em dia, os mongóis, a China tem uma parte na nossa mapa da hoje em dia, exatamente antigamente, que morava os mongóis. Então, na nossa mapa aqui. 这里, tá? Essa região enorme, tudo, tá? Se você atravessar de esse ponto a esse ponto, são 5.000 quilômetros. É enorme terra, tá? Aí, a maioria dessa parte são fronteira com a República Mongólia. Então, isso na China, chamado Mongólia Interior. Então, a maioria das pessoas que moram lá são os mongóis. Como eu acho, pessoalmente, como que a cultura deles, que é aplicado, contribuído para a cultura chinesa, tem bastante coisa, mas talvez não é tão forte, porque tem uma coisa, os mongóis são nômades. Nômades têm o seu hábito. Qual a religião deles? Tá? Principalmente são budista tibetano. Então, budista tibetano não é zen budista. A maioria principal, que é o China continente, é zen budista. Então, religião já é um pouquinho diferente. Outra coisa, o que eles comem. Uma coisa muito diferente. Os mongóis comem queijo. Chinês não come queijo. Então, isso já está falando uma grande linha. Caio, você ficar surpresa? Chinês não come queijo, não. Tá? Então, eu fazer uma brincadeira sobre por que a gente sempre tem conflito com os nômades, não somente por causa de linha de chuva. Fazer negócio, impossível fazer negócio. Chinês quer o que de nômades? Cavalo. Melhor cavalo, quem tem cavalo na época de arma frio, quem tem mundo. Então, nômades, óbvio, não quer vender. Tudo bem. Aí, o que a gente tem? A gente nômade quer tudo. A África quer o porcelana, quer seda, tá? O chá. Mas o que a gente vai para vender para a gente? Queijo. E chinês não come queijo. Então, você vê a situação. Não tinha como para ter um negócio. Aí, finalmente, fazer o quê? Então, vamos atravessar a grande muralha e matar todo mundo. Então, o tempo todo tem um conflito. Mas, hoje em dia, como um dos maiores etnias da China mongol, tá? Eles vivem no interior, Mongólia interior, e eu acho que tem bastante escolas e também os jardins são bilíngues. Então, tem as línguas deles, língua mongol. E outras, mas essa língua somente usando, mais falando só na região de Mongólia interior. Não tem mais lugar, tá? O que você acha, professora? Sim, era o preparativo para a 4ª pergunta. Uhum. Eu acho que foi 2008, mais ou menos, é um filme que eu referencio muito para os meus alunos, né? O Sergei Boldrov, um russo, um diretor fantástico, fez um filme chamado Mongol, The Rise to Power of the Untold Story of the Rise to Power of the Warrior Genghis Khan, né? Okay. Baseado em umas biografias bem, digamos, ele é uma figura histórica sobre a qual não há tanto registro assim, mas biografias que ganharam a praça, né?
e que traziam novas luzes, traziam novas informações, enfim, né, informações mais apuradas. Foi feito o filme, um filme de extrema qualidade, muito bem feito. Eu acho que está disponível pelo YouTube, mas com uma qualidade de imagem ruim, não sei que streaming está hoje em dia. Foi interpretado na época, quando esse filme foi lançado, que de certa forma, havia uma mensagem criptografada russa sobre um passado glorioso, porque nós sabemos que os mongóis, eles, invadiram China e invadiram Rússia também. Propriamente que essa seria uma metáfora da grandeza russa parece estranho, porque nós estamos falando, de certa forma, de um povo invasor, né? Mas um povo invasor que, nada obstante, se mesclou, sim, com etnias russas, enfim, né? De certa maneira, o extrato que se tem disso, a conclusão que se tem disso, é como se a Rússia tivesse uma relação ambígua, com os mongóis, de certa forma, admirando e, de certa forma, falando, tem uma parte nossa que é mongol e olha que grandes eles foram. Tá? A minha pergunta existe esse tipo, de certa maneira, esse olhar, digamos assim, orgulhoso, talvez admirador dos mongóis, não como, de fato, porque também o apogeu deles, o crescimento e o apogeu foi muito rápido, 150 anos, né? E, digamos, o esfacelamento do sistema de Kanatos foi muito rápido. Suficiente, com certeza, para marcar tanto, mas suficiente para, digamos assim, ter aberto muitas possibilidades para aquela região. Existe essa visão, talvez admiradora, talvez um tanto ambígua, tudo bem, eles invadiram, mas também eles são parte da nossa história. Claro, que quando a gente está falando aqui, na minha tabela, tá? Que o que mais parte que... Agora, a gente tem... Genghis Khan é uma lenda, mas quem chegou na China, que dinastia Yuan Shao, que fala que chinês considera, na verdade, a gente tem esse orgulho e também, vamos falar, acordo com os mongóis fez, mas a parte de Yuan Shao, que principalmente o neto de Genghis Khan, que é Kublai Khan. Kublai Khan, que é o imperador na Yuan Shao. Ele é o primeiro imperador que construiu a cidade de Beijing como capital da China. Olha a importância. Foi ele, por causa disso, que Beijing é a capital da China até hoje. Foi ele que construiu, tá? Então, outra coisa. Os mongóis, que eles têm um grande... no início eu falo que a China que consegue usar sua influência, o charme da cultura chinesa, construir e influenciar os chineses. Os chineses gostam de jeito chinês, então, quando eles vivem na China, entendemos que esse jeito é muito charmoso e funciona, porque ele é eficiente. Então, por exemplo, na época de Kublai Khan, tinha concurso público. E usando qual tipo de questão? Totalmente baseado de ensino de Confúcio. Igual qualquer outra dinastia. Então, sim, existe esse orgulho e essa influência. Até tem muita gente falando que, caramba, que Yuan Shao, na verdade, são os mongóis, não são chineses. Aí, essa que é uma outra coisa. Os chineses, hoje em dia, acham todas essas dinastias passaram na China, mesmo quando tinha época, não são os chineses, tipo o povo Han, tá? São etnia, ou líderes são etnia, considerados são chineses também. Tá? Então, isso que eu explicar um pouquinho. Tinha muito esse orgulho, tá? Então, gente, mais questão? Tem alguém da mais questão? Não sei, vamos ver. Alguém levantou a mão. Só uma coisa... Caio, você tem muita questão. Tem um sinólogo brasileiro chamado Rogério. Vamos lá. Eu tive a oportunidade de falar com ele aqui no Chinese Bridge, que aconteceu em Brasília. E ele disse que os mongóis das etnias chinesas foi aquela que ele mais viu como sendo parecido com os brasileiros. Como se ele tocar, se aproximam, assim. E a dieta deles é parecida com a nossa, como muita carne, né? Leite, queijo, sim, agora que você falou. Exatamente. Você confirma isso, professora? Eles são sim, parecidos? Sim, completamente.
Então, se você vai a uma festa de Mongol, tá? Na Mongólia, eles bebem muito e cantam muito. Cantar e beber e dançar no mesmo tempo. Tipicamente festa brasileira, mesmo. Eu concordo, é muito parecido. E são um povo muito feliz, muito direta, muito aberto, tá? Então, compara com normalmente os chineses são tímidos, mais fechados, tá? 好的, essa é que eu vi mesmo, tá? 好, mais que questão? 还有呢? Obrigado, professor. Uhum. 好, tem alguém? Ninguém tem dúvida? Então, todo mundo está concordando com o que eu estou falando? Então, tá ótimo. Então, ok. 好, aí deixa eu ver aqui no chat. Adorei essa ligação entre mongóis e brasileiros, falando a Cristina. Aham, é verdade, verdade. Quando você tiver chance para visitar ainda a Mongólia, em Mongólia interior, e também pode visitar a República da Mongólia, são lugares muito lindos, muito, muito lindos. Os povo muito feliz, tá? É legal para passear. Aí, professora, alguma indicação de livro sobre história e economia da China em português? Em português, eu tenho, inglês tem bastante, porque eu tenho que confesso que português, primeiro, não tem tanto tradução. E também eu não conheço muito. Eu costumo ler em inglês e chinês. Eu fico meio envergonhada. Então, tem um livro, eu sugeria, é uma história da China, a nova história da China, de Fairbank. Esse livro que está na minha página de Instagram. Eu posso passar para vocês depois. E também tem outro livro, esse livro que é Huilong Shanji, que é o Diário de Zhang Dai. Esse é um livro, não necessariamente você vai ver uma coisa ligada com história ou economia, mas ele mostra como é que o século XVI no dinastia Ming funciona. Porque é muito interessante esse livro, tá? Aí eu vi que professora, você falou sobre ler notícia, que deveríamos sempre pensar na história e entender melhor. Nesse sentido de indicação, você gosta de qual canal de notícia internacional? Ou internacional, eu vejo muito CNN, isso que eu vejo muito, CNN. Outras mais internacional que eu li também, olha, CCTV, que ele tem parte em inglês também, um canal, tá? Mas o que eu gosto mais, eu também vejo bastante BBC também, tá? Eu acho que o BBC é mais justo, muitas vezes é o ponto deles, tá? 好的, e que mais? 我再看, adoro essa ligação entre Mongol, aí, tá. Conhece grande projeto de interligar as redes elétricas de todo o mundo? Olha, esse é um sonho ou sugestão. E eu acho que essa é uma boa ideia, né? Será que a conta de luz vai cair muito? Isso a gente precisa, né? Mas muito boa essa ideia. Agora vamos falar no projeto de One Band and One Road, tá? Que a China tem um projeto construir trem para atravessar a América Latina inteiro. Isso que é projeto. Tá? Para a América Latina inteiro ligado com o trem. Tá? Isso talvez por isso se acontece, é muito interessante. Taiwan é o principal fornecedor de chip avançado para os Estados Unidos. Por isso estão tão preocupados. Sim, a guerra de chip é um grande problema. Realmente é. Mas, no outro lado, lidar com o problema de chip, ele não é tão simples, porque chip é um típico produto de globalização. Não existe um país fazer chip sozinho nos Estados Unidos. Ninguém consegue. Então, eu acho que para resolver esse problema de chip, todo mundo tem que sentar, achar algum lugar, todo mundo concordou e fazer um acordo. Porque é impossível, ninguém consegue fazer sozinho, tá? 好的? Aí, vamos ver mais? Aí, ó. Ok. Já li que os ingleses usaram o Índia para levar ópio à China, sim, fingindo que a China havia proibido o comercial do ópio. Sim, essa é verdade. Alessandri, Bodan, que você tem questão? Pode falar. Agora eu posso falar aqui. Eu estava numa reunião, mas Claro. Eu me lembro, você uma vez falou de um grande estadista chinês. Eu acho que eu vou falar errado o nome dele. Não sei se era Dong Quan ou Dong Quan, antes de que ele influenciou Confúcio.
e foi o primeiro Estado chinês, quando a China começa a China moderna, Sim. antes de Confúcio. Eu fiquei muito impressionado com a história dele, e eu ainda quero ler a história dele com calma. Você até indicou um livro, mas só tem em inglês e custa mais de R$ 500. Mas De verdade? você falou, que não tem. Você pode estudar chinês e ler chinês, é mais barato. Daqui a 20 anos eu consigo ler isso. Mas, enfim. Não é verdade, tá? Alexandre é meu aluno, não é verdade. Não, tá, não, a culpa a culpa é minha. Mas eu queria falar esse estadista. Eu fiquei impressionado que ele já tinha visões de um conceito de Estado moderno, assim, que a gente chama de Estado, que na Europa só se falava, a visão que ele já tinha de Estado, parece que já na Europa só começou a falar no século, eu acho que 17, sabe? 1600, 1700, coisa que há alguns séculos só na Europa começou a pensar o que é um Estado moderno, e ele acha que 500 ou 600 antes de Cristo já estava pensando coisa um pouco parecida. Então, assim, porque a gente, quando pensa em China no Ocidente, a gente pensa muito em tecnologia, né? Que a China inventou pólvora, porcelana, sempre a técnica, né? Mas também a China parece que tinha uma visão de Estado e de sociedade também muito avançada antes do Ocidente. E faz sentido isso, que eu acho que já estava... Aí você está falando isso que claro eu que posso falar que essa visão de Confúcio de um mundo datum, grande união, esse é chamado datum, grande união. Então, essa visão de grande união, eu acho que sempre existe no sonho chinês. Sempre tem, tá? Então, Confúcio, porque estudando os 1000 anos, que a história dele, o ensino dele, especialmente os códigos, porque Confúcio tem uma prática para a pessoa. Vamos falar, estudar filosofia não é para qualquer pessoa, não é? É uma coisa sempre de elite. Mas para as pessoas comuns, diariamente, como que eu viver com esse código? O Confúcio tem uma explicação, um código muito simples para aplicar. E isso também mostra por que o chinês, que tantos 1000 anos, continua com o estilo de Confúcio. É o quê? É esse respeito ritual. Então, cada pessoa, se você, na sociedade, um líder, você reagir como um líder. O pai reagir como o pai. Filho reagir como filho. Assim, a sociedade está totalmente na harmonia. Então, isso é uma coisa muito básica, uma coisa muito interessante. Que vamos falar que o Confúcio não acredita na punição, ele acredita na educação. Mas não, a gente fala que a prática não vai ser possível, por isso China precisa adaptar as coisas, método de escola de legalismo, tá? Esse é outro assunto já. Mas estou falando que mencionar esse Confúcio, eu acho que é muito interessante. A grande união é sonho chinês. É assim, tá? Então, gente, eu acho que eu preciso ir agora, porque foi muito boa palestra, todo mundo feliz de conhecer vocês, tá? Então, obrigado pela professora Clarita, Caio, que deu essa oportunidade para falar um pouquinho, tá? Então, se você está interessado, que estuda a história chinesa, pode seguir o meu canal, tá? Então, a aula a gente tem que, ao vivo, sou para meus alunos de língua chinesa, mas a gravação é aberta para o público. Daqui a pouco a gente já voltar para as novas aulas, tá bom? Obrigada, professora Clarita. Obrigada, professora Bal. Espero contar com a senhora de novo em eventos futuros. Muito obrigada aos membros do grupo de estudo em China e Ásia, do IDP, e obrigada à assistência. Nós temos um grupo de WhatsApp, temos um perfil no Instagram. Siga-nos para saber dos próximos eventos. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, professor. Obrigada a todos, tá? 再见。好的，再见，tchau, tchau. 再见。